Vamos começar então a nossa 51ª aula do módulo Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá? Nessa aula, nós vamos entender o que seria velocidade e o que seria um movimento uniforme, ok? Então, eu vou estar pedindo para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá? Aqui, então hoje é a nossa 51ª aula, agora são 8 horas e 28 minutos. O que acaba acontecendo? Como a gente já viu, o Godot ele tem as cenas, e as cenas, no caso, nós vamos estar trabalhando primeiro em duas dimensões, ou seja, nós vamos ter um plano, né, aonde o nosso personagem, onde o jogo vai acontecer. Então nós vamos ter um plano, ok? Nesse plano nós vamos ter dois eixos, que aqui no caso é um pouquinho diferente da matemática, aonde o eixo X, o eixo Y é voltado para baixo, tudo bem? E nesse caso o canto superior esquerdo é o meu zero em X e o meu zero em Y, tá? E nós vimos, no caso, que cada objeto, ou qualquer objeto inserido na cena, ele vai ocupar uma determinada posição. Então, por exemplo, eu vou colocar um objeto aqui, ó. Vamos imaginar, ao colocar um objeto aqui, nesse lugar, o que acontece? Ele vai ter uma coordenada x1 e vai ter uma coordenada y1, tá? Então ele vai ter uma coordenada. Ora, se essa posição que ele ocupa se modifica com o tempo, ou seja, ele sai daqui e ele vem parar aqui, ou seja, ele se moveu, por exemplo, no eixo x, por exemplo, o que acabou acontecendo com ele? Acabou acontecendo que ele está aqui agora, ó. Então eu diria que o y2 e o y1 são iguais, ou seja, ele se movimentou apenas no eixo x, no eixo x. Também poderia acontecer de eu ter um outro objeto, vamos imaginar aqui um outro objeto, que inicialmente ele se encontra aqui, ó, tá? Então ele vai ter um x, ok? E ele vai ter um determinado y, que eu vou chamar de y3, tudo bem? E esse carinha ele vai se mover apenas na vertical, ou seja, ele veio parar aqui depois de um certo tempo. Então o que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter que o que acabou acontecendo? Eu vou ter o x3 é igual ao x4, ou seja, ele permaneceu com a mesma coordenada em x, e o que acabou alterando? Acabou alterando apenas a coordenada y. Então, nesse caso aqui, ó, ocorreu um movimento apenas na horizontal, e nesse caso ocorreu apenas um movimento na vertical. Quando ocorre um movimento em apenas uma das dimensões, né, a gente fala que é um movimento unidimensional, tudo bem? Mas também pode acontecer do nosso objeto ele fazer um movimento em mais de uma dimensão, ok? Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui novamente o nosso x. E vamos colocar aqui o nosso y. E vamos imaginar que o nosso objeto ele estava aqui. Passou para cá. Passou para cá. E aqui. O que a gente acaba observando? Nós podemos observar que as coordenadas... Eu troquei aqui, né? O x é aqui, ó. E aqui é o y. Tudo bem? O que a gente pode observar? Ó? Observem que, por exemplo, ele tinha uma coordenada x1, depois ele passa a ter uma coordenada x2,
depois ele passa a ter uma coordenada x3 e uma coordenada x4. Ao mesmo tempo, ele tinha uma coordenada y1, uma coordenada y2, uma coordenada y3 e, por último, uma coordenada y4. Ou seja, ele vai realizar esse movimento aqui, ó. Ele está fazendo esse movimento. Ok? Então, ele está se movendo tanto em x, como ele está se movendo em y também. Ora, como é que funciona o Godot? O Godot é tudo aquilo que é colocado na função proxies. O Godot ele tem uma função já previamente definida que se chama proxies. Tudo bem? E ele tem uma constante que se chama delta. Esta constante, ela faz com que delta, essa constante se chama delta, tudo bem? E essa constante delta, o que acaba acontecendo com ela? Ela faz com que crie-se um loop aqui, ó. Nós vamos ter um loop fazendo com que essa função seja executada 60 vezes por segundo. Então, o código que é colocado aqui dentro, ele vai se alterar, ele vai ser executado 60 vezes por segundo. Ou seja, as instruções que são colocadas dentro da função proxies, elas são executadas 60 vezes por segundo. Ok? E aí o que acaba acontecendo? Nós vamos ter aqui no caso, uma variação do tempo. Ou seja, vai existir um tempo, tá? Um tempo t, ok? Que vai fazer com que seja exibida um quadro de imagem, tá? Então, nós vamos ter um tempo, ok? E esse tempo, ele é igual a 1 sobre 60 segundos. Essa vai ser a nossa unidade de tempo, tá? 1 sobre 60 segundos. Isso faz com que você tenha uma unidade de tempo básica dentro do Godot, tá? Não importa qual é a velocidade da sua máquina, ele vai executar determinadas instruções, importa também, né? Mas ele vai executar as instruções que estão dentro do proxy a cada 1 sobre 60 segundos, ok? Tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? Então, nós vamos ter uma variação de tempo, ok? Então, se eu tenho uma mudança de posição, essa mudança de posição acontece, né, no tempo, né? Ou seja, eu tenho uma mudança no espaço, que no caso é meu espaço bidimensional. O objeto ele passa de uma posição para outra, e isso acontece no tempo. Então, aí nós vamos ter o conceito de velocidade. A ideia é uma velocidade média, que no caso vai ser a variação que ocorreu no espaço dividido pela variação que ocorreu no tempo, tudo bem? A gente usa ΔS para representar a variação no espaço, tudo bem? E ΔT para representar a variação no tempo. Então, aqui seria a variação no espaço. E aqui seria uma variação no tempo, certo? E aí o que acaba acontecendo? Só que na física, né, por exemplo, no sistema internacional, ΔS sobre ΔT, né, o ΔS é medido em metros e o tempo é medido em segundos. Então, nós podemos dizer que uma velocidade, por exemplo, uma velocidade média, ele tem de 20 dividido por 5, vai dar 4 metros por segundo. Já no Godot, o que acaba acontecendo? A unidade que nós vamos adotar é o pixel, tá? Então, no Godot,
a unidade que nós vamos adotar é o pixel. Então, a nossa unidade de medida no Godot, né? A unidade de medida no Godot é o pixel, tá? E o pixel é o menor elemento de imagem presente na nossa tela, tá? Então, vai ser uma certa quantidade de pixels por segundo. Então, quando eu falar em velocidade média, vai ser esse meu ΔS sobre esse ΔT. Por exemplo, vão ser, ele andou 300 pixels em, por exemplo, 2 segundos. Então, o que ele fez? Ele fez 150 pixels por segundo, ok? Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa definição de velocidade, tá? Então, se a posição do objeto se altera num determinado intervalo de tempo, ele vai fazer isso com uma certa velocidade. A velocidade, de um ponto de vista qualitativo, indica a rapidez com que o objeto se move, ok? Tudo bem? Tá? E do ponto de vista matemático, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ok? E aí o que nós vamos ter também? Pode acontecer, tá? No mundo real, por exemplo, se você está dentro de um carro, a velocidade aumenta, a velocidade diminui, você para, acelera, diminui, depois nós vamos ver a aceleração. Ou seja, a variação, se você tem, a gente pode até fazer assim, ó. A gente pode até indicar assim. Aqui seria a velocidade em metros por segundo e aqui seria o nosso tempo em segundo. Então, você, ao se mover, fazer uma caminhada, alguma coisa desse tipo, se você estava parado, a sua velocidade era 0. Aí você aumenta a sua velocidade, permanece um determinado tempo andando com uma velocidade constante, de repente você é obrigado a diminuir a sua velocidade, porque tem uma pessoa na frente, aí você continua agora andando com uma velocidade menor, aí você quer chegar num lugar mais rápido, você aumenta a sua velocidade, chegando naquele lugar, de repente você tem que parar, a sua velocidade cai a 0, ou seja, no mundo real, a velocidade, ela se altera, aumenta, diminui e assim vai. Tudo bem? Tá, mas existem situações onde a gente vai ter velocidade constante, tá? Existem situações em que um corpo, um objeto, uma partícula se movimenta com velocidade constante, tá? Quando isso acontecer, nós vamos falar que o corpo, o objeto, a partícula, o sprite, ele está com movimento uniforme. Então, o que seria, por exemplo, movimento uniforme? Então, vamos definir aqui. MU. Tudo bem? Movimento uniforme. Movimento uniforme. O que seria esse movimento uniforme, então? Vamos colocar aqui, ó. Movimento uniforme. O que seria um movimento uniforme? O movimento uniforme seria o quê? O corpo se mover sempre com a velocidade constante. Seria isso. Tá? Aqui você tem o tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, ou quilômetros por hora, pixels por segundo, seja lá o que você está adotando, e a velocidade ela permanece constante. Ela não aumenta nem diminui. Então, no movimento uniforme, o corpo permanece com
velocidade constante, tá? Tudo bem? Então, nós vamos observar, tá? Que na maioria dos casos que nós vamos estar inicialmente usando, nós vamos fazer uso lá no os nossos sprites, as nossas imagens no Godot, nós vamos inicialmente mover essas imagens com uma velocidade constante e adotando para eles uma certa eles vão ter uma certa velocidade e essa velocidade vai ser constante, tá? Então, nos primeiros exemplos, tá? Nos primeiros exemplos, vamos mover os sprites, ok? Tá? Com velocidade constante, ok? Tudo bem? Tá? Então, a gente vai ficando por aqui, ok? E aí a gente, agora na próxima aula a gente vai ver isso aqui na prática, tá? A gente vai fazer um código, um script, e nós vamos estar movendo um sprite pela tela com velocidade constante, ok? Tudo bem? Então é isso aí. Até a próxima.